Gente, prestem atenção. Sombra preta, sombra marrom. Sombra preta, sombra também marrom. Só que esse marrom, ele tá muito distante do preto, não na paleta. Distante de intensidade. O preto, ele tá mais próximo de intensidade desses marrons do que desses mais clarinhos. Então não adianta você querer fazer delineado esfumado com sombra preta se você tá usando esses tons claros na transição. Então, se você quer esfumar com sombra preta, você precisa usar tons que estão mais próximos do preto. Quando você tiver dúvida, faz assim. Pega a paleta, junto com dúvida. Pega a paleta e imagina que você pegou um marrom e pingou um pouquinho de preto nele. Qual que está mais próximo? Entendeu? Então, ao invés de usar aqueles muito mais claros, você já vai usar os mais escuros. Nesse momento aqui do côncavo, olha o que eu vou fazer, ó. Peguei, coloquei, dei uma esfumadinha. Peguei de novo, coloquei, dei uma esfumadinha, ó. Pego, coloco, dou uma esfumadinha. Só depois que eu esfumo mais a transição, ó. Então, vamos lá. Pego, coloco, ó. A gente precisa colocar. Quando eu coloco, olha a cor, como que tá ficando escura. Quando eu esfumo, olha lá o movimento de esfumar. Ele vai ficar o quê? Suave. Então, se eu quero intensificar, eu pego e coloco. Se eu quero esfumar bem levinho, aí eu faço esse movimento, que é o do esfumado, que pode ser circular, tá? Mas para intensificar, tem que ser pegando, depositando, colocando. E não assim, ó. Que olha o que eu vejo que muita gente faz. Aqueles movimentos só de esfumar. Isso aqui você não intensifica a cor, tá? Então, para intensificar, tem que ser esse movimento, ó. Pego, coloco, dou uma esfumadinha. E a gente vai ter aqui bem esfumadinho, tá? Aí eu vou usar ainda uma outra cor mais escurinha, que é esse aqui, ó. Só um pouquinho dele. Aqui no finalzinho, ó. Só depositando, ó. Só para ficar ainda mais intenso o cantinho. Gente, olha que facinho, o canto já está pronto. Intenso, todo com o finalzinho mais escuro e já está mais próximo do preto. Quando eu entrar com a sombra preta aqui, ela já vai, como se diz, ela já tá, a base que está feita ali já está pronta para receber uma sombra preta. Se eu pegar, porventura, essa sombra aqui, ó, e fizer só assim, ó, esfumei. Aí esfumo, esfumo, esfumo. Tá vendo que ficou levinha? Se eu for tentar entrar com o preto nela, olha a diferença de cor. Não vai ter transição. Faltou a cor da transição. Aí o que aconteceu hoje numa das moças que reproduziu? Ela começou a subir com o preto. Aí ele foi subindo, subindo e foi ficando isso aqui acinzentado. Frio. Tá vendo que vai ficando uma cor cinza? Por quê? Porque a cor que estava ali para receber, o preto, não faz transição com ele. Quando a gente coloca um marrom mais escuro para receber o preto, ele vai criar transição com o preto. Por isso que não vai marcar, tá? Então, entender isso vai fazer com que você consiga ter um resultado ainda mais bacana, com que você consiga evoluir mesmo aqui nessa parte do esfumado, tá? Então, a gente vai dar batidinhas. Então, é batidinhas, eu deposito a sombra, tá? Só depois que a gente faz movimento de esfumado, tá bom? E aí, eu posso pegar um pincelzinho limpinho e fazer o esfumadinho na transição. Gente, esse pincel que eu tô usando é o 136 da Dye Makeup. Eu vi algumas pessoas me perguntando sobre ele. Por que eu uso o pincel 136 da Dye? Gente, é o formato dele. Ele é um pincel de esfumar e ele tem cerdas naturais. Então, assim, isso aqui é muito fácil de higienizar, de lavar. Ele dura muito tempo, ele tem durabilidade. Só esse pincel que esfuma bem? Não. Vai ter outros que também dá para trabalhar. Você entendendo, tá? Agora, o que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que fazer as suas escolhas, né? De acordo com o que a lista de prioridade, o que você tem que comprar. Mas a ferramenta de trabalho, ela é muito importante você entender a função dela, tá?
Isso é sim, com certeza. Então, entender a função das ferramentas de trabalho vai te levar a ter um resultado ainda mais bacana. Então, eu vou dar agora umas batidinhas, fazendo uma transição bem levinha. E ó, bem levinha. Aí agora eu vou ensinar pra vocês a usar o preto. Gente, mas olha que coisa fácil. Agora que eu já fiz aquele marrom mais escuro, e que eu vou pegar, por exemplo, a sombra pretinha, vou usar a preta mesmo, hein, pra ensinar vocês a usar preto. Eu vou pegar um pincel piquititico e vou lá na raiz dos cílios e eu vou fazer assim, ó. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. A gente vai fazer um movimento de varrer, como se fosse na diagonal, tá vendo? Só uma varridinha na diagonal. A gente não vai subir esfumando circular lá pra cima. Eu pego a raiz dos cílios dela e eu esfumo exatamente aonde eu vou delinear. Quando eu vier com o delineado e puxar pra dentro, esse cantinho já foi esfumado. Eu não vou ter que ficar passando sombra demais em cima do final do delineador, porque eu já intensifiquei o canto externo, tá?